Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, nesse clima do clássico que terá Vasco e Botafogo, eu resolvi fazer uma enquete referente a quem tem o melhor elenco atual. Eu fiz essa enquete no Facebook e perguntei para algumas pessoas, levando em consideração o momento atual de cada jogador. Então, baseado nos votos, eu vou dizer aqui para vocês o que foi tirado. Também vou passar a justificativa que as pessoas deram para o qual escolheram cada jogador. Bem, é um vídeo bem simples, eu basicamente vou colocar jogador a jogador em sua posição e comparar com o jogador do time adversário. Vale ressaltar que Vasco e Botafogo jogam de formas diferentes, então algumas comparações serão baseadas na faixa do campo que aqueles jogadores ocupam. Bem, para o vídeo não ficar muito longo, vamos que vamos. Bem, no gol nós temos o uruguaio Martin Silva contra o paraguaio Gatito Fernandes. Martin Silva é o goleiro que dá segurança à meta do Vasco, costuma fazer seus milagres, é um dos jogadores que a torcida tem mais confiança e, na minha opinião pessoal, um ótimo goleiro. Gatito Fernandes até então mantém o ídolo do Botafogo Jefferson no banco. Gatito continua fazendo ótimos jogos, inclusive é um bom pegador de pênaltis. Enfim, qual deles dois elegeram o melhor? A grande maioria elegeu o melhor Gatito Fernandes. Os argumentos foram que Gatito é mais seguro no gol, além do fato de ser um ótimo pegador de pênalti e não tem falhado ultimamente e dá poucos sustos à sua torcida. Por isso, no duelo, ele venceu. Lateral direita, Madison contra Arnaldo. Madison é um lateral que tem boa composição defensiva, tem um bom arranque, uma boa velocidade, tem feito algumas assistências, e essas boas atuações têm dado a ele o status de titular, pondo até o Gilberto no banco. Arnaldo veio como solução para o lado direito do Botafogo, entrou bem, também tem boa recomposição defensiva e ajuda bastante no ataque também. Qual deles foi eleito melhor? A grande maioria escolheu Madison como melhor. Basicamente, os argumentos foram que Madison é melhor defensivamente que Arnaldo, tem velocidade, um bom arranque, o que o Arnaldo não tem, também tem ajudado nas assistências. Por esse motivo, o Madison foi eleito melhor na lateral direita. Zagueiro Breno contra zagueiro Joel Carli. Bem, o Breno no início tinha desconfiança de boa parte da torcida e cresceu muito com a vinda do Anderson Martins. O Breno é um zagueiro técnico que tem bom passe, faz algumas antecipações, apesar de se mostrar inseguro em alguns lances, ele tem feito bons jogos, tem sido bastante constante. Já Joel Carli é um zagueiro estilo xerifão, é alguém que marca em cima, tem presença na área adversária também, ele é um zagueiro artilheiro e é um dos jogadores de mais confiança do elenco do Botafogo. Quem é o melhor? Bem, a grande maioria elegeu Joel Carli como melhor. Os argumentos foram que o Joel Carli mantém bom nível por mais tempo e tem sido mais constante na defesa, além de ser um zagueiro que oferece muito perigo na área do adversário. Foram esses os critérios utilizados para eleger o Joel Carli melhor. Zagueiro Anderson Martins contra zagueiro Igor Rabelo. Anderson Martins, quando veio para a zaga do Vasco, se adaptou muito rápido, melhorou muito a zaga do Vasco, que sofria muitos gols. Anderson Martins basicamente organizou a zaga, colocou o Breno para jogar bem ao seu lado e acabou se destacando por isso. Igor Rabelo tem muito futuro pela frente, inclusive tem muita possibilidade de acabar na Europa. É um zagueiro diferenciado, tem um estilo parecido com Anderson Martins e ainda pode crescer muito como jogador. Tá, e qual deles foi eleito o melhor? A maioria esmagadora elegeu Anderson Martins. Os critérios foram que o Anderson Martins melhorou muito a zaga do Vasco, é um jogador que oscila muito pouco, comete poucos erros e dá boa segurança ao gol. Por esses motivos, Anderson Martins foi eleito o melhor nesse lado da zaga. Lateral esquerdo Ramon, lateral esquerdo Vitor Luiz. Essa foi uma das mais apertadas, quase que fica no empate. Os dois jogadores têm muito potencial e são muito importantes para suas equipes. Ramon tomou conta da lateral esquerda do Vasco, é um lateral que tem boa composição defensiva, ajuda muito na marcação e ajuda na transição ao ataque, e também é um bom assistente e também é bom fazendo gols. Ele tem um misto de boas qualidades, o que torna ele um lateral muito valioso. Vitor Luiz tem uma composição defensiva um pouco pior do que a do Ramon, mas ele também recompõe muito bem, ajuda muito na criação das jogadas, é um lateral de bom passe, tem um bom cruzamento na área e uma boa visão de jogo. Mas enfim, qual deles foi eleito o melhor? Por pouquíssima margem de diferença, o Ramon foi eleito o melhor. A grande maioria entendeu que o Ramon tem um leque maior a oferecer ao time do que o Vitor Luiz. O Ramon, além de marcar muito bem, inclusive a grande maioria achou que ele marca melhor do que o Vitor Luiz,
O Ramon também ajuda na criação das jogadas e é um bom assistente e é bom em fazer gols. Por esse motivo, o Ramon foi eleito melhor na lateral esquerda. Volante Jean contra volante Lindoso. Bem, essa foi outra votação que foi muito apertada. Os critérios eles se espremeram muito até que um saiu como vitorioso. O Jean é o que se diria de volante clássico. Ele é um jogador que marca, que tira a bola do adversário, que destrói a jogada do adversário, que fica em cima e que dá proteção à zaga. Seria o primeiro homem de meio campo. Já o Lindoso é um volante um pouco mais sofisticado. Ele tem ótimo passe, ajuda na criação das jogadas e tem bom arremate, chuta bem ao gol. Como eu disse, foi uma votação muito difícil entre esses dois, mas o vencedor foi Jean. A grande maioria achou que o Jean, por ser o maior ladrão de bola do campeonato, por ser um volante que cumpre melhor a função de volante, merecia ser o vencedor dessa disputa. Por esses critérios que o Jean foi escolhido o melhor como primeiro homem de meio campo. O Wellington contra Matheus Fernandes. O Wellington por muito tempo teve desconfiança de boa parte da torcida, fez muitos jogos irregulares, mas de um tempo para cá, atuando em uma nova função um pouco mais adiantado, ele tem ajudado muito, tem dado bons passes, inclusive é uma presença constante dentro da área adversária. O Wellington melhorou muito de produção e tem sido uma das peças-chave na transição ao ataque, inclusive para finalizações. O Matheus Fernandes é um segundo homem de meio campo que tem ótimo passe, chega bem à frente, ajuda na criação das jogadas, é um jogador com um potencial enorme. Mas enfim, qual foi eleito melhor? A maioria esmagadora, para não dizer quase que todos, elegeram Matheus Fernandes como melhor. A grande maioria entende que como segundo homem de meio campo, o Matheus Fernandes é muito mais completo que o Wellington e mantém um bom nível por mais tempo. O Wellington ele oscilou a grande maioria dos jogos e só agora está tendo um bom rendimento. Já o Matheus Fernandes tem um bom rendimento há muito tempo e por isso foi eleito pela maioria o melhor como segundo homem de meio campo. Meias Wagner e Bruno Silva. O Wagner, a exemplo do Wellington, não fez grandes partidas pelo Vasco, oscilou na maioria das vezes e só de uns tempos para cá tem tido um bom rendimento, inclusive fez um belíssimo gol no último jogo. Ele está tentando voltar à sua antiga forma, ele sempre foi um meia de muita habilidade e por enquanto está crescendo de produção. O Bruno Silva ele é mais um volante, porém ele atua muito constantemente no ataque. Ele marca muito bem, ajuda na transição ao ataque, ajuda na criação das jogadas e é um ótimo finalizador. Ele contribui com boa parte dos gols do Botafogo. Enfim, qual foi eleito melhor? Assim como o duelo Wellington e Matheus Fernandes, Wagner e Bruno Silva, a grande maioria, para não dizer quase todos, elegeram Bruno Silva como melhor. Os argumentos foram que o Bruno Silva é um jogador muito mais importante para o Botafogo que o Wagner é para o Vasco. Ele ajuda muito mais tanto na marcação quanto na criação das jogadas e nas finalizações. Por manter um bom nível por mais tempo, o Bruno Silva foi eleito o melhor nessa faixa do campo. Meias Matheus Vital e João Paulo. O Matheus Vital, desde que entrou, tem crescido muito de produção. Ele é um meia que ajuda muito na marcação e ajuda bastante na criação das jogadas. Ele tem bom passe, boa visão de jogo. O garoto tem um futuro muito grande. Porém, muitos dizem que ele se esconde muito do jogo, se limita mais a marcar do que a criar jogadas. Mas há de se considerar que o Matheus Vital ajuda muito na criação das jogadas. Ele é um jogador muito constante, que tem mantido bom nível e tem sido titular por bastante tempo. O João Paulo é um jogador com uma característica um pouco diferente do Vital, mas também tem um bom passe, ajuda muito na marcação e ajuda na criação das jogadas. É um jogador que mantém o nível por bastante tempo, ele não cai muito de um jogo para outro. Enfim, qual deles foi eleito o melhor? Por uma diferença mediana, a grande maioria decidiu que o melhor é o João Paulo. Os argumentos foram que o Matheus Vital se esconde muito do jogo e o João Paulo aparece mais para jogar. Por isso ele foi escolhido melhor nessa faixa do campo. Nenê e Pimpão. Bem, são dois jogadores de característica muito diferentes. O Nenê é um meia de articulação e o Pimpão é mais um segundo atacante. Bem, o Nenê é o jogador criativo do Vasco, é o jogador de mais habilidade no Vasco, que dá ritmo a esse time, que tenta pôr o time mais para frente, é um jogador de boa finalização, de ótimo passe, boa qualidade técnica. É um dos melhores jogadores que o Vasco tem no momento. Pimpão é um dos jogadores mais importantes do Botafogo, é um jogador que tem muita presença de área, ajuda muito no ataque, tanto nas assistências e também em fazer gols. Rodrigo Pimpão é responsável pela maioria dos gols do Botafogo. Enfim, qual foi eleito o melhor?
Com uma diferença muito pequena, acredito que foi porque a grande maioria que votou era vascaína, Nenê foi eleito o melhor. Os argumentos foram que Nenê é muito mais importante para o Vasco do que Pimpão para o Botafogo, que Nenê dita melhor o ritmo, a bola flui mais no pé dele e ele ajuda muito na criação das jogadas, coisa que o Pimpão não faz tanto. O Nenê também ajuda nas assistências e também faz gol. Como os dois têm basicamente quase que as mesmas qualidades, o Nenê se sobressaiu por ajudar mais na criação das jogadas. Bem, agora lá no final, duelo no ataque. Thales contra Brenner. Bem, o Paulo Thales anda sumidão do Vasco. Ele é um atacante muito maior do que o Brenner, tipo, muito maior mesmo, muito grande, muito... Enfim, o Thales é um jogador que tem muita força física, chuta bem com as duas pernas, só anda muito sumido. A grande maioria questiona seu compromisso com o futebol, porque o jogador se mantém muito acima do peso. O Thales ganha peso com facilidade e tem sido figura quase que nula no campeonato, e ultimamente a vaga do ataque tem ficado para Andrés Rios. O Brenner é um bom jogador, é um bom atacante, tem sido titular do Botafogo nos últimos jogos e é um jogador que tem potencial e está fazendo seus gols. Enfim, o Brenner tem ajudado o Botafogo. Tá, e qual deles é o melhor? Essa foi a única marca unânime. Todo mundo achou que o Brenner é melhor jogador que o Thales. Os argumentos foram basicamente contrários ao Thales, que o Thales é gordo, que o Thales não tem compromisso, que o Thales não está jogando nada, que o Thales nem no banco tá, e que o Brenner tem feito seus gols e tem ajudado o Botafogo. Por esse motivo, o jogador foi eleito melhor que o Thales. Bem, lógico que isso não garante nada, isso não é termômetro para jogo, isso é só um comparativo que eu fiz aqui para esquentar um pouco mais o clássico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que isso não são opiniões só minha, foi uma enquete que eu fiz geral e muitos vascaínos e botafoguenses votaram, tá bom? Mas me diz você, o que você achou desse vídeo? Quais você concorda, quais você discorda? Qual jogador para você é melhor em cada posição? Comenta aqui embaixo, deixa um comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.